Boa tarde, povo angolano. Muito boa tarde, onde estiver neste momento. Quero falar um pouco da história de Angola, dos passados, anedotas e, sobretudo, a história dos Bakongos, a contribuição dos Bakongos em Angola. O povo Bakongo sabiam que quem foi que criou a bandeira do MPLA foi um Bakongo. Vocês sabiam a pessoa que criou a bandeira do MPLA foi um Bakongo? Vocês sabiam? É triste. É o velho Fuca Alberto Neto. Antônio Fuca Alberto Neto. Até, chamava-lhe Antônio Alberto Neto, mas o nome é Fuca Antônio Alberto Neto, que criou o irmão do velho Quiambata. O velho Quiambata, até foi ele que roubou um avião de Luanda para Ponta Negra. Será que você sabia disso, Bakongos? Estou apenas a vos explicar, e até a explicar ao povo angolano. Você sabia que não? Que a pessoa que escreveu, que fez o pedido da independência em Angola, na ONU, foi um Bakongo? Você sabia disso? Ele também foi a primeira pessoa que foi representar o povo angolano que estiveram a pedir a independência de Angola na OUA. É o velho, o doutor Emanuel Kunzika. Ele foi com o velho Martins Sanda, Bakongos, na altura, na ONU como na OUA. Eram Bakongos. E depois o de Roberto foi com o doutor Savimbi. Quando foram, encontraram já lá na OUA o velho Emanuel Kunzika e o velho Martins Sanda. São Bakongos. Você sabia disso? Nem sabia. A bandeira da JMPLA, quem foi que fez? Foi o velho Chipenda, Daniel Chipenda. Era do Sul ele. Não era de Luanda, o Calverdiano Santo não. Ele era do Sul. Estou apenas a explicar a história de Angola. O MPLA consegue o poder quem foi o comandante que chega em Luanda primeiro é o comandante João Batista, que ficou embaixador durante tantos anos. Foi ele e o comandante Njage. São eles que curaram a UNITA e FNLA em Luanda. São Bakongos. São Bakongos. Vocês estão a ver muito bem. E muita gente não pergunta. Se vocês ir no UIS, vão ver que não, no UIS deram o aeroporto do UIS o nome do velho Quarta Punza. Devem perguntar o certificado. Por que vão dar o nome do aeroporto do velho Quarta Punza? Se ir no Soio, vão ver que não, o aeroporto do Soio é o nome do comandante Ndozi. São todos Bakongos. São todos Bakongos. Há vários sítios que vocês vão ver os nomes dos Bakongos. Porque são eles que fizeram que não o MPLA chegasse no poder. Sem eles,
o MPLA não estaria no poder hoje. Mas temos uma coisa, em tudo que nós fizemos, às vezes esquecemos, levamos a tradução na política, levamos a tradução não sei o que, onde devia matar, eles vão querer sentar para dar maconzo. Porque vamos sentar a conversar. Enquanto que vocês estão a sentar a conversar, pensando que não são família, o Santo Tomé e o Cabo Verdeano estão a trazer armamento e vos matar, com arma vos dar tiro. Isso fez que essa gente chegasse a brincar conosco. Se Angola está nessa posição, nessas dificuldades, às vezes estou a abrir a mente do povo que não são erros dos Bakongo. Porque Bakongo são verdadeiros angolanos. Se não tiveram dado essa abertura nesse sacana que ocuparam Angola, hoje não teriam feito essa coisa que fizeram, que roubo de dinheiro. O Sindica não viria hoje se casar com uma mulata em Angola para roubar tudo. Não ia acontecer. Mas o erro é nosso. Eu me lembro, agora que eu vi o velho Kiambata na televisão Zimbo a falar. Mas eu perguntei, mas o velho Kiambata estava lá há tantos anos, por que não saiu para falar a história de Angola? Esperou 40 anos, 42 anos. Porque ele não tinha direito de falar. Você que é angolano não tinha direito de falar. Porque havia segredo. O velho Antônio Alberto Neto não podia falar. Só saiu agora que o dos Santos saiu no poder e ele saiu para falar. Afinal, eles não tinham direito de passar nas televisoras a falar. Havia uma lei feita para eles. Quer dizer, todos aqueles velhos bacongos que sabiam do segredo não podiam passar na televisão. Vou vos dizer hoje, Sambizanga, o bairro Sambizanga, os que fizeram o bairro Sambizanga são bacongos. É por isso, os bacongos que tiveram no bairro Sambizanga tinham conhecimento de todo estrangeiro que chegou a construir no Sambizanga. Cada um vinha com a sua pele verdadeira. Se ele vinha do Santo Tomé, vinha aqui para Somos Santo Tomé, viemos viver em Angola. E os bacongos tiveram que explicar para eles vieram do Santo Tomé. E aquela coisa, com o tempo, aqueles estrangeiros cabo-verdianos, santomés, começaram a enquadrar-se, misturando com o povo angolano. Com também a colonização, o português chegou, aquelas guerras de libertação de Angola, e alguns foram se enquadrados nos partidos políticos, viraram angolanos. E onde eles foram, encontraram-se também com aqueles angolanos bacongos que eles receberam no Sambila. Então, aquela coisa ficou no coração deles. E bacongos, como são habituados de magonzo, aquela coisa cultural, ele não vai fazer nada, ele cresceu conosco, tá bom, vamos aceitar, quando ficar no poder, vamos dar também o pão dele, porque ele também contribuiu. Afinal, aquela gente tinha no coração que não, essa gente sabia do nosso segredo, devia ser morto, ou devia ser afastado, ou devia ser calado. É isso que aconteceu quando um deles subiu no poder. Estamos a ver agora os velhos Kiambata estão a sair depois de 42 anos. Eu gostei de uma coisa, o velho Antônio Alberto Neto, o velho Fuca, disse. Ele foi nomeado em mês de setembro como o reitor da Universidade Agostinho Neto. Vocês podem imaginar, Angola ficou independente em 75. Ficamos independentes 11 de novembro de 75. Em setembro já, assim que já sabia que
vamos conseguir. Então, ele já foi nomeado como reitor da Universidade Agostinho Neto. Em dezembro, a carta que chega para você é afastado. A mãe dele vai falar com o Lúcio Lara. E o Lúcio Lara que responde, diz que não é para teu filho, é muito inteligente. Agora aqui, imagino a canção do nosso miúdo, eu estou a dizer miúdo, o cantor angolano, Ngombo, que diz, cantor dos bacongos, que são muito inteligentes, são em toda parte de Angola, em todo sítio, em toda empresa, em todo cargo, você encontra um bacongo, porque somos inteligentes. Afinal, o MPLA sabia que na bacongo são inteligentes. Há pouco eu ouvi a Tizé a falar nos ódios que ele sempre faz. A Tizé que diz, até a minha avó era bacongo, claro que bacongos são inteligentes. Devemos aceitar isso. Afinal, o MPLA sabia que bacongos são inteligentes. Hoje a Tizé está dizendo que não, ela também é bacongo. A avó dela é bacongo. Mas ela não mostrava isso, que era bacongo. Será o que é? É uma forma de dizer que é para perdão? É para eu não sei. Estou apenas a perguntar também. É apenas a dar uma ideia. Não sei. A bandeira do MPLA, quem foi que fez? Um bacongo. Vocês estão a imaginar? Povo angolano, eu só quis dizer no bacongo para ser orgulhoso da nossa tribo. Sem nós, Angola não seria independente. Somos os primeiros com a PDA, com a GRAI, com a FNLA, com a UPA. São bacongos. E outros partidos políticos aparecem. Porque veio daquilo que os bacongos fizeram. Os nomes como o André Massaki. Os nomes como Martins Sanda. Os nomes como o Emmanuel Kunzika. Os nomes como Eduardo Pinocchi. Os nomes como os velhos Kiambata. Os velhos Alberto, Antônio Alberto Neto. Os nomes como os Lamvos. Os nomes como Tônia Maria Pedalé. Os nomes como os Toca. Os nomes como Emílio Guerra. Os nomes como o Dr. Oquiese. Os nomes como Pascoal Valo, o Ambrosio Lucoque. Os comandantes Njage. Os nomes como Petrov. Os Mamos Café. O José Ndele. Os nomes como o Joaquim Mulatos. Os Nzao Puna. Os Tony Fernandes. Os nomes como Bernardo Ndombele. Os nomes como Avelinos. São muitos, pá. Muitos mesmo. Até não consigo explicar, citar os nomes. Os chicalangos.
Há alguns que eram Bacongo, mas que se escondia, que são Bassolongo, que estiveram no MPLA naquelas alturas. E hoje ele ficou como amigo dos cabo-verdianos, dos santomés, anda a se esconder. Que é o primo o Ludwig Sassunda, o primo dele, outro, quem? Estou a esquecer o nome. De barba, que é do MPLA, o antigo já do MPLA. Anda a se esconder toda aquela gente. São muitos do MPLA. Muito mesmo, não consigo explicar, citar os nomes. E hoje foram todos esquecidos como não fizeram nada. Até os descendentes deles são chamados zairenses, Langa. A ideologia do MPLA. Vou-vos dar uma anedota. Ghana tinha um presidente chamado Jerry Rawlings. Era um capitão. O tal capitão consegue o poder, mas para conseguir o poder, ele fez um golpe de Estado. O golpe de Estado que ele fez, pronto, era mulato. Ele vinha numa pequena tribo de Ghana. Vivia na fronteira no norte da Ghana, na fronteira entre Ghana e Costa de Marfim. Ele veio daquela tribo. Mas foi capitão da Força Aérea, ele fez o golpe de Estado, ele ficou presidente. Ficou presidente durante alguns anos. Pá. E a mulher era preta mesmo, de Ghana era a mulher. Parece que era Ashanti, parece, a mulher dele. Depois de alguns anos, pá, ele viu que não, chegou a hora de deixar o poder, ele deixou o poder. Mas quando Jerry Rawlings deixa o poder, o pai era da Escócia, mas a mãe era ganesa. Quando o homem deixa o poder, ele viu que não devia ficar no Ghana, vivia lá. Bem que o tempo que ele ficou como presidente, com não sei o quê. Agora, quando deixa o poder, nós estamos a ver, alguns lhes dão 300 guarda-costas. Lhe dão milhões para começar a pagar os guarda-costas, nós não sabemos, pá, não sei. Estou a dar um exemplo dos presidentes africanos. Pá. Mas o Jerry Rawlings, ele não quis 300 guarda-costas. Ele disse, eu não vou sair de Ghana, eu fico aqui. Tinha construído a casa dele, então ele foi viver na casa dele. Com uns 10 guarda-costas. E começou com ele para só guardar a casa. Com o tempo, ele já não quis guarda-costa. Aqueles 10 que ficaram, disse que era pronto, pá. Ele recusou tudo que o governo lhe deu, com segurança, ele recusou. Não quer dizer que não, o tempo que ele esteve no poder não tinha feito maldade, não. Ele tinha feito como presidente, sempre acontecem coisas. Mas ele não matava pessoal, ele não fazia filhos com os membros do partido, não, ele não fazia isso. Fazia filho com a mulher dele. Ou ele arranjava as damas. Mas agora, damas dos ministros, não sei o que, ele não fazia isso. E ele também não roubava dinheiro para mandar à Inglaterra, ele não fazia. Tirava o pouco que ele tirava, comer no país, recebia aquilo que o governo lhe dava, mas agora roubar dinheiro para levar à Inglaterra, ele não fazia. E quando deixa o poder, ele fica no Ghana, fica lá, com o povo. E ele anda sozinho, de carro dele, outro dia. Essa aqui é a história que eu quis contar. Outro dia, ele de carro a conduzir. Zé já no centro da cidade, ele a passar, como ele é livre. Ele anda sem guarda-costas, sozinho no carro, ele não tem problema porque ele já é civil. Ele já deixou o poder e regressou na vida normal, como todo mundo. Ele chega no caminho, na rua, para tráfico. Quer dizer, o tráfico, ele ficou no carro durante 1 hora. Já sabe, motorista africano, outro a descer para cala a boca. Você desce, o outro lá, você quer. Ele ficou na bicha também, como outro, todo mundo. As pessoas pensaram, Rawlings, ele... Pronto. Ele viu que demorou tanto. Ele desce do carro. Depois de ficar 1 hora na mesma bicha como o resto. Ele desce do carro,
Ele disse que você para. Então, esses aqui passam. Ele ficou trânsito. Vocês já sabem aquela confusão de África, naquela redonda grande, não havia polícia de trânsito. E ele desce mesmo, na redonda mesmo. Estava na internet todo mundo, até quando eu conseguir isso de novo, vou lançar isso no meu YouTube, para vocês verem isso. Todo mundo aplaudir. Aquele que foi antigo presidente do país, ele na rua ficou trânsito já. Sozinho, sem nada. Ele também estava passando como os outros. Começou a passar, porque aí passa, pá. É para você ainda para ainda. Outro me diz, para cala a boca, eu devo passar. Para ele deixou passar. Outro passou, então vocês esperam. Então todo mundo a passar. Até que o tráfego diminuiu, ele entrou no carro dele, arrancou. Todo mundo ficou a aplaudir. Oh, Rawlings. Será que nós em Angola isso pode acontecer? Pergunto ao povo angolano. Será que um antigo presidente de Angola podia ver Angola começar a conduzir sozinho na rua assim, a passar nas ruas? Se ele não pode, e ele tem medo de quê? E ele está a fugir o quê? Pergunto eu, se outros presidentes podem fazer isso, ele anda a pé, anda na rua como todo mundo. Depois de deixar o poder. Por que o presidente angolano não pode fazer isso? Pergunto eu. O meu avô dizia, para saber a verdadeira nacionalidade de uma pessoa, é esperar o dia da sua morte. O dia da sua morte, veremos aquela pessoa, o lugar do enterro dele vai ser enterrado aonde? Então, estamos à espera. Estamos à espera. Vamos ver quem era angolano, quem não era angolana, quem não era não sei do que. As pessoas podem fazer ódio, meter no YouTube, podem insultar, podem nos mostrar vídeo, casa embaixo de água, podem nos mostrar tudo, vila não sei, na Espanha, na Inglaterra, casa de 3 milhões, mas quando vir a morte, veremos. Eu vou me levar em Angola. Tenho mão seguro, vão me levar em Kibogolo, ser enterrado na aldeia do meu avô. Mas estou à espera para ver também os outros, quando o dia chegar, onde vão ser levados. Abraço a todo o meu povo, pá. Adoro o meu povo. Love you all, love you all. Bye bye.